nós precisamos recuperar empregos, competitividade, exportações, criar um clima de segurança jurídica para investimentos no país, e acho que a reforma tributária é imprescindível para que isso tudo aconteça. Mas ela também não pode vir sozinha, até porque essa reforma tributária da qual nós estamos falando, ela é muito parcial. Na verdade, ela é uma reforma do imposto de consumo, não é uma reforma tributária no estrito sensu, que envolveria também o imposto de renda, as contribuições sociais e, eventualmente, até um descruzamento federativo tributário entre os impostos, os tributos de natureza federal e aqueles de natureza estadual. A gente pode até evoluir aqui no debate sobre isso, mas então essa reforma tributária é muito urgente, acho que ela tem que ser aprovada logo, mas também não de forma assodada, que eventualmente a gente cometa erros que estão sendo ainda analisados e avaliados no texto que foi apresentado na semana passada pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. Eu acho que nós temos que discutir com um pouco mais de profundidade, lucidez e cautela, para que ela seja uma reforma tributária do imposto de consumo que traga realmente, definitivamente, os benefícios que ela se propõe. Pois é, doutor, desde que esse relatório foi apresentado, no Congresso Nacional, claro que os setores estão analisando, os setores de supermercados, por exemplo, que a gente tem falado bastante aqui, esses setores estão analisando o que pode acontecer com cada um desses setores caso essa reforma tributária seja aprovada da forma como está. E eu pergunto, de que forma é possível tentar um consenso? É um consenso que nunca existiu no Brasil, os estados reclamando também de possível perda de receita. O senhor acha que o momento é de se fazer a reforma possível e não a tão necessária e com o passar dos anos ir aperfeiçoando essa reforma? É claro que a gente não pode ter a pretensão de fazer uma reforma perfeita e definitiva. Ela vai ter que ser aperfeiçoada assim ao longo dos anos, até porque não dá para fazer tudo de uma vez. Mas a gente tem que ter um plano, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. E nesse caso, eu acho que tem muitas virtudes essa reforma. Colocar os 5 impostos que hoje incidem sobre os bens e serviços no Brasil num único tributo já é uma vantagem excelente. O ICMS, o PIS/COFINS, o IPI, o ISS, todos reunidos num único imposto, maravilha. Transferir de destino de origem para destino, ou seja, cobrar na ponta de consumo, outra grande virtude. Não ter a não cumulatividade plena, tudo dá crédito e a restituição dos créditos de forma automática em 60 dias, muito bem-vindo. Então, vamos elogiar muitos pontos, mas o que precisa ser dito também é aquilo que tem que ser aprimorado já. Então, tem, por exemplo, pontos como a cesta básica, que sai de uma tributação isenta, ou seja, zero de imposto, para algo ao redor de 12,5%, que é os 50% da alíquota básica, me preocupa profundamente. Por quê? Vai atingir os preços de produtos como leite, pão, manteiga, hortifruti, que são produtos da dieta da população brasileira como um todo, especialmente da população mais pobre. E eles não deveriam ter nenhum ônus, nenhuma oneração de preço por conta de aumento de tributos. Isso seria extremamente regressivo e não é um bom efeito dessa reforma tributária proposta. Então, nós insistimos, espero que os deputados, os parlamentares, pensem, façam as contas para ver que a cesta básica tem que estar na categoria de isentos. Não é possível onerar os itens da cesta básica. Esse é o principal pleito, entre outros. Pois é, o senhor aponta essas isenções, doutor Janete? De que forma que é possível trabalhar essa reforma com as isenções? Porque o Brasil sempre teve um setor que era favorecido, como o setor automotivo, com isenção de IPI, de outros impostos. Agora, é preciso saber o que favorece a população e não necessariamente o empresariado e aquele que só favorece o empresariado. Quais são os fatores para distinguir e separar essas duas coisas? Tiago, quem paga o imposto é o consumidor, não é a indústria e nem o agronegócio. O imposto vai estar incluído no preço. Então, não é que você vai favorecer um setor ou outro setor.
Nós estamos sempre pensando no consumidor. O consumidor é que paga o imposto. Então, aqui no caso da cesta básica, não é uma isenção setorial, é uma isenção de produtos, que são produtos de necessidade básica, essenciais para a sobrevivência, para combate à fome da população brasileira. Então, eu imagino a população mais pobre, que ganha de 1 a 2 salários mínimos, ter um aumento de 10, 12, 15% nos itens de alimento básico, é absolutamente indesejável. Isso eu critico até a última hora, até que me provem o contrário. Eu já fiz e refiz as contas. Não há como dizer que não vai onerar. Quem está falando que a cesta básica não vai ser onerada, não está falando a verdade. É simples, é matemática, não é número, não é uma impressão, não é um achismo, é conta. Então, isso sim, são produtos. Aliás, é importante colocar isso. No imposto de consumo, você diferencia produtos. No imposto de renda, você diferencia pessoas. Política distributiva, você faz no imposto de renda. No imposto de consumo, você diferencia produtos pela essencialidade. Os mais essenciais, aqueles que não têm que ter imposto, têm que ficar numa alíquota muito reduzida ou zero. Os produtos normais, os serviços normais, que são de consumo cotidiano, mas não essencial, alíquota básica. E os supérfluos ou nocivos à saúde, ao meio ambiente, alíquotas altas. Esse é o esquema, a metodologia mundial. Nós não temos que inventar a roda no Brasil. É usar o mesmo sistema, o mesmo critério, metodologia que existe na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, nos países sul-americanos. Os exemplos são milhares. Nós estudamos desde fevereiro. Eu mesmo estive em 6 países da Europa conversando com tributaristas, com legisladores, com autoridades de governo, pesquisando, ouvindo, aprendendo sobre quais os efeitos da reforma tributária que lá ocorreu na década de 90, no início dos anos 2000, o IVA de alíquota múltipla. Aqui queriam falar de alíquota única. Finalmente aceitaram a alíquota múltipla, mas mesmo assim os critérios ainda estão errados. Colocar a cesta básica em 12,5%, 50% da alíquota básica, é um grave equívoco. Eu imploro que os parlamentares pensem em colocar a cesta básica com alíquota zero. E quando eu falo da cesta básica, é uma dezena de itens, algumas dezenas de itens, não é milhares de itens, são aqueles que realmente são 40% do custo da manutenção, do dispêndio das pessoas pobres. Se você pegar um salário de 2 salários, uma pessoa que recebe 2 salários mínimos, ele gasta 40%, 50% da sua renda na cesta básica. Esses produtos não devem ter imposto. Estamos conversando com o empresário, economista Roberto Janete da Fonseca, falando sobre a reforma tributária. Doutor Janete, o senhor fala muito bem em relação aos problemas tributários que o Brasil tem, nessa longa jornada já, não só como economista, mas também como empresário. Quais são os principais exemplos que o senhor pode dar para os nossos ouvintes e espectadores em relação a distorções do setor tributário aqui no Brasil? São setores que pagam mais, outros setores que pagam menos. O senhor lembrou bem, claro que o consumidor é que paga o imposto, mas o empresário também paga o imposto e porque ele tem esses gastos maiores, ele também não consegue empreender, não consegue dar emprego. Então é toda uma cadeia, né, que acaba prejudicando o funcionamento. É o custo Brasil, não é, doutor? Isso. Veja só, o empresário, a empresa, ela recolhe o imposto e coloca o imposto no preço. Agora, como nós temos uma situação tributária hoje, uma estrutura tributária extremamente confusa, há créditos tributários, por exemplo, que os empresários não conseguem receber e aí ficam onerados na sua cadeia produtiva com custos excessivos de tributação cumulativa que acabam não sendo transferidos para o preço no final. Ou se transferidos, oneram o produto também, vai ter uma demanda menor. Então, essa situação confusa de o que dá crédito, o que não dá crédito, de créditos tributários que não são pagos pelos estados, pelo governo federal, e toda a insegurança jurídica, os litígios tributários que atingem a casa dos trilhões de reais, Tiago,
É um absurdo que nós temos no país esse chamado manicômio tributário, que sim, dá insegurança para os empresários, para os investidores e atrapalha a criação de empregos e de novas atividades no Brasil. Para não falar das exportações, que aí você não consegue mesmo transferir no preço, porque é a concorrência internacional. Se você tem um resíduo tributário na exportação, o que vai acontecer? Você vai ter que concorrer com países asiáticos, europeus, eles não têm ônus tributário, às vezes tem até incentivo fiscal, e nós aqui temos uma carga tributária que onera o preço internacional. Aí você não consegue exportar, acaba fechando a exportação, porque a exportação não é lucrativa e nem competitiva. Então, eu acho que nós temos um prejuízo histórico no Brasil de trilhões de reais por conta dessa estrutura tributária horrível, nociva, que nós temos vigendo aqui desde a Constituinte de 88. E está na hora de corrigir. Por isso que eu digo da urgência dessa reforma tributária, mas que ela seja corrigida nesses aspectos que eu acho que estão errados. Uma coisa também que me preocupa é a questão da transição. Essa transição longa que está sendo proposta não é necessária. Nós podemos, com a tecnologia digital hoje, com plataformas eletrônicas, corrigir eventuais desvios de arrecadação entre entes federados e fazer essa correção da distribuição arrecadatória de forma muito rápida. Não precisa de 10, 15, tem lá até 50 anos para entre estados e municípios para fazer a transição. Isso é um absurdo. Eu não vejo necessidade, eu não vi isso em nenhum país do mundo que tivesse feito uma transição tão longa. Outra coisa, vamos rever esse prazo de transição para que ele seja o mais curto possível, fazer uma simulação no próximo ano, 2024, para que a gente tenha noção exata de como que vai ficar os valores de arrecadação e de distribuição do novo IVA, para quando pudesse estar em vigência em 2025, já entrar em vigência plena uma contabilidade só. Acaba com o ICMS, IPI, PIS/COFINS, etc., e passa a prevalecer o novo IVA. Vamos tentar facilitar a vida do empresário e não dificultar. Se a proposta é simplificação, temos que fazer uma transição curta. Por exemplo, como foi do Plano Real com o RV. Eu lembro que eu fui da equipe do governo Fernando Henrique, na época eu fui secretário executivo da Camex, a URV falava de ficar 2, 3 anos, todo mundo foi contra lá na equipe, acabou tendo 6 meses e foi um sucesso. Em julho de 1994, entra em vigor o Real e nós tivemos essa transição fabulosa que fez uma mudança disruptiva no Brasil, eliminando a inflação. Nós temos que fazer agora o Plano Real Tributário. O Plano Real Tributário tem que ter uma transição curta para trazer imediatamente os benefícios que nós almejamos.